Olá! Agora o grupo dentro do reino das plantas que nós iremos trabalhar são as briófitas. Aqui a gente tem como representantes, então, os musgos e hepáticas. Então, aqui tem uma imagem, com uma régua mostrando o tamanho. Então, elas podem ter ali centímetros de comprimento, de altura, tá? Então, ali está mostrando para nós o musgo ali, que tem um pouquinho mais de 2 centímetros, então, de altura. Então, são plantas de pequeno porte. Aqui está mostrando qual que é o ambiente natural. Essas plantas são adaptadas a meio muito úmido. Então, florestas sombreadas que retêm muita umidade. Aqui a gente está percebendo os musgos que estão sobre rochas. Aqui a gente está percebendo musgos que estão em troncos de árvores. Daí fez uma ressalva aqui de líquen, que a gente já trabalhou, que é a associação de fungos e algas, ali numa relação de mutualismo. Aqui na outra imagem a gente percebe as hepáticas, que também estão sob rocha, sobre o solo, aparentemente, observando na imagem. E novamente ali um musgo e uma samambaia, que é uma pteridófita, que é o próximo grupo que a gente vai trabalhar. Mas o que é importante entender? Então, são plantas de pequeno porte e são adaptadas a meio onde tenha muita umidade. Nós já vamos entender o porquê. Então, quais que são as características principais das briófitas ali? Então, foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre. Então, dentro da evolução, foram as primeiras que conseguiram meios de adaptação. São minúsculas e vivem em ambiente muito úmido. Não produzem flor, semente nem fruto. Apresentam rizóides, cauloides e filóides. O que é isso, prof? Então, são estruturas que são semelhantes à raiz, ao caule e à folha. Então, o rizóide representa a raiz, o cauloide ao caule e o filóide a folha. Então, a gente fala que são estruturas mais simples. A epiderme já apresenta uma fina cera impermeabilizante e estômatos, justamente para fazer troca gasosa, para controlar a perda de água para o ambiente. São avasculares, ou seja, não tem vasos condutores de seiva. Tá? Então, é uma característica dela, por isso do porte pequeno, porque todo o nutriente, tudo que vai circular dentro dessa planta, ela é passado de célula a célula, então por isso do tamanho pequeno. A água ela é absorvida pelo rizóide e é transportada lentamente, então, de uma célula a outra. Não apresenta tecidos de sustentação. A ausência dos vasos condutores e do tecido de sustentação não permite que a planta alcance, então, um porte maior. Depende de água do meio ambiente para a fecundação. Olha que interessante, por isso que são plantas que só sobrevivem em ambiente muito úmido, porque existe uma dependência para a reprodução, porque o gameta é flagelado. Olha só que estrutura interessante. O gametófito é dioico, ou seja, as plantinhas possuem sexos separados. Então, por exemplo, tem uma plantinha, eu vou colocar o representante de musgo, tem um musgo que produz somente gametas femininos, outro musgo que produz somente gametas femininos. Aqui a gente tem a estrutura de um musgo. Então, está mostrando bem certinho aqui o rizóide, que representa a raiz, o cauloide, que representa o caule, o filóide, que representa as folhas. Daí, a gente tem uma haste e a gente tem uma cápsula, tá? Então, essa planta ela pode ser dividida em duas grandes estruturas, que é o gametófito e o esporófito. No gametófito tem as estruturas básicas para fixação e para todo o desenvolvimento da planta, e o esporófito é a parte voltada para, vamos dizer ali, para a produção de esporos, então, tá? Ali a gente tem a haste que sustenta a cápsula. Dessa cápsula que são liberados todos os gametas para a reprodução. Aqui, então, a gente tem o ciclo de vida. Vocês verão essa imagem também lá no livro didático de vocês.
Então, o ciclo de vida desses vegetais inicia com a liberação de esporos. Eles se formam no interior da cápsula, o esporângio, que nós chamamos. Quando este amadurece e se abre, os esporos são dispersos e dão origem aos gametófitos, femininos e os masculinos. Os gametófitos masculinos originam o anterozoide, que é como se fosse um espermatozoide, se a gente fosse relacionar ao gameta masculino humano, né? Que são atraídos para o gametófito, que é feminino, e quando encontra-se o gameta feminino, que é a oosfera, ocorre a fecundação. E como consequência, forma-se um zigoto. Esse zigoto é posterior à fecundação, é a união de gameta feminino e masculino. Que esse zigoto vai se multiplicar em várias células e vai formar um embrião, fase posterior, que se desenvolve um gametófito, tá? Feminino chamado de esporófito, onde os esporos se formam e depois são liberados, onde vai reiniciar todo o ciclo novamente. Então, nós falamos que a reprodução é sexuada, tá? Então, tá mostrando essas imagens ali, tá, gente? Onde eu tenho uma planta masculina, uma feminina, tá? E todo o processo ali de reprodução. No livro, vocês podem ver que estará mais claro também a imagem. Até a próxima aula!